Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Digital aqui na Primeira Igreja Batista do IPS. Continuando a nossa série de lições sobre as marcas da vida cristã, hoje nossa lição de número 10. Estamos encaminhando aí para o último mês de lição. A lição de número 10, então, a marca da esperança. Semana passada nós falamos sobre a marca da verdade, na semana anterior a marca da santificação, nas semanas anteriores a marca do amor, já falamos sobre a marca do abandono do pecado, já falamos sobre diversas marcas, todas elas extraídas da primeira carta de João, nesse primeiro momento, né? As lições mais à frente ainda teremos alguns comentários sobre a segunda e terceira carta. Mas antes de começarmos, a marca da esperança, vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco neste tempo. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos mais uma vez por este tempo que deixamos e investimos no estudo da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar ao nosso lado, abrindo nossos corações e mentes para que possamos compreender tudo que a Tua Sagrada Escritura tem para nós, Senhor. Obrigado por tudo, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lição de número 10, Marca da Esperança. Se você não tem a revista, mais uma vez, só entrar no site, a revista digital está lá, o site da Convenção Batista Fluminense. Procure sobre a revista Palavra e Vida, é só procurar Marcas da Vida Cristã. Lição de número 10. Nós vamos ler o texto base da nossa lição de hoje, que está na primeira carta de João, logicamente, começando no capítulo 2, verso 28, até o verso 10 do capítulo 3. A gente vai terminar o capítulo 2, são 2 versículos só, 28 e 29, e a gente entra no 3 e vai até o 10. E nos diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Então, João, ele continua trazendo a ideia aqui, a gente terminou o capítulo 2, a gente vê que no início, na metade do capítulo 2, principalmente a partir do verso 18, João fala sobre os anticristos, sobre o anticristo, sobre os anticristos, fala sobre a última hora, fala sobre sobre a verdade, ele vem falando sobre isso, né? E ele narra, ele vem falando sobre o anticristo, sobre a verdade, mas aí ele faz um contraponto a partir do verso 28 do capítulo 2, de que ele estava falando sobre o anticristo e agora ele fala sobre os filhos de Deus que somos nós. E ele chega justamente nesse ponto. E a partir daí a gente vê a questão da esperança. Mas antes da gente efetivamente entrar nos tópicos, é interessante que a gente converse um pouco sobre a esperança. Nós vimos que na lição anterior nós falamos sobre a verdade que nos livra e nos coloca, nos consegue blindar e proteger contra as heresias. A verdade consegue fazer isso. Na lição anterior nós falamos sobre santificação, uma santificação que vem através da palavra também.
Nós falamos sobre amor e sobre tudo mais. Hoje até falaremos algumas coisas de novo sobre esses temas. Mas a gente vê que agora a questão da esperança, o que é efetivamente a esperança? Para a gente poder entrar melhor nessa lição, seria interessante a gente conversar sobre o que é esperança. E a Bíblia não traz uma definição sobre esperança. A Bíblia ela não chega e diz, a esperança é isso. Assim como traz, por exemplo, sobre fé. A Bíblia traz uma definição de fé, mas não traz de esperança. Mas a gente vê que ao longo do texto bíblico, esses dois componentes da vida cristã, fé e esperança, sempre são muito próximos. Se falam muito, se comunicam muito. E a gente vê isso de forma bem clara. O primeiro texto que nos traz isso está lá em Hebreus 11, verso 1, onde o autor de Hebreus traz a definição de fé e ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse esperamos é a esperança. Então, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, ou aquilo que nós temos esperança. A fé, então, é a certeza disso. O autor de Hebreus, então, ele faz uma correlação, ele faz uma ligação entre a fé e a esperança, sendo que, na visão do autor de Hebreus, a esperança é um componente da fé. Basicamente, a gente consegue perceber aqui que há uma diferença. Apesar da esperança ser um componente da fé, e a gente não vai falar muito sobre fé hoje, porque fé é um assunto da próxima lição. A próxima lição é a marca da fé. Nós estudaremos em seguida, né, no próximo domingo. A gente precisa falar um pouquinho sobre fé para poder fazer essa correlação entre as duas. Então a esperança faz parte da fé, mas como? Como que elas se relacionam? Como que elas estão interligadas? Basicamente, pelo que o nosso autor da carta aos Hebreus diz, é como se nós disséssemos assim, a fé é a certeza. Certeza é agora. A fé é aquilo que a gente tem certeza neste tempo. Mas é certeza de quê? Daquilo que temos esperança, ou seja, daquilo que vai acontecer. Então a fé é a certeza, ou seja, é algo presente, daquilo que vai acontecer no futuro. A gente consegue ver isso de forma muito clara. E ele ainda diz que é a prova das coisas que não vemos, aí pode ter uma ligação com o passado, e ele até continua, se nós continuarmos lendo o texto de Hebreus 11, a gente vai ver que, pela fé nós compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, então é a prova daquilo que a gente não vê. A gente não viu o mundo ser criado pela palavra de Deus ou por Deus, mas a gente, pela fé, a gente sabe que é assim. Mas a nossa relação está mais... Agora a gente vai projetar para o futuro, né? Fé e esperança, essa que é a ideia. E a gente vê, por exemplo, uma outra ligação muito forte entre fé e esperança no texto bíblico em 1 Coríntios 13, 13. O 1 Coríntios 13 a gente já falou diversas vezes aqui em lições anteriores. É aquele texto que Paulo fala sobre o amor, é a definição plena do amor, né, na Bíblia. E em 1 Coríntios 13, 13... Paulo diz o seguinte, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E aqui é interessante. Está falando que são três componentes, né? Fé, esperança e amor. Dos três, o maior é o amor. Por que o amor é o maior? A gente poderia explicar de diversas maneiras, mas vamos tentar ver uma definição. Esse texto ele pode ser interpretado de muitas maneiras, né, meus irmãos? Mas vamos ver especificamente aqui, já que ele está falando dessas três. A gente poderia citar outras motivações que levam o amor a ser o maior. Mas nesse ponto específico aqui, fé, esperança e amor. Se a gente pegar o texto de Hebreus, a gente vai lá e ver que fé e esperança. Fé é a certeza, ou seja, presente daquilo que vai acontecer. Quando a gente fala sobre fé, esperança e amor, isso quer dizer que o cristão ele vive no amor de Deus, pela certeza ou pela fé de ser salvo, esperando ou com a esperança da vida futura em Cristo, da eternidade com Cristo. Então, o amor de Deus nos salva. Então, vivemos pelo amor de Deus, temos a fé de que somos salvos e esperamos a eternidade com Cristo. Isso aí a gente consegue interpretar desse jeito. Por que então que o amor é o maior dos três? Primeiro, vem de Deus, né? Mas podemos perceber que num determinado momento, fé e esperança vão se encerrar. Vão se encerrar? Como assim? Simples. Se a gente olhar direitinho, aquilo que aconteceu, se a coisa já aconteceu, a gente não precisa ter esperança nela. A
A gente não precisa ter fé de algo que já aconteceu. Eu tenho fé que o dia nasceu hoje. Não, é meio... eu tenho esperança de que o dia nasceu hoje. Não, isso é meio confuso, né? A gente pode ler, por exemplo, Romanos 8, 24 e 25, onde Paulo define bem, expressa bem isso. Ele diz, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, vai chegar um momento em que a fé e a esperança vão se encontrar. O que nós temos hoje, que é a fé, a certeza da salvação, vai se encontrar com a eternidade com Cristo. E aí eu não precisarei mais de fé e de esperança, porque eu vou estar vendo tudo acontecer. Mas o amor de Deus vai permanecer. O viver no amor de Deus, o fato até mesmo de estarmos passando, estarmos vivendo aquele momento na eternidade, é fruto do amor de Deus e esse amor permanece. Esse amor não acaba. Então, a gente pode entender desse jeito. Esperança, então, é a fé aplicada ao futuro. A gente consegue ver, ter fé no que vai acontecer, ter fé hoje naquilo que irá acontecer. Esperança, então, está ligado ao futuro. Agora, essa esperança, a gente pode trazer essa esperança e buscar textos bíblicos que falam sobre isso. E nós temos inúmeros textos bíblicos que falam sobre esperança, mas existe uma esperança que é aquela do homem, onde o homem deposita a esperança dele. Isso é muito importante. E a gente vê, por exemplo, no Salmo 42, 11, que o salmista diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, o salmista diz que a esperança do homem tem que ser colocada em Deus para que a alma dele tenha paz, tenha tranquilidade, tenha alegria. Ele pergunta, por que está tão triste, minha alma? Coloca a sua esperança em Deus. Ou seja, coloque o seu futuro, coloque aquilo que você deseja, que você almeja em Deus. O salmista ainda no Salmo 146,5 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. A gente vê então nos Salmos, a gente pegou 2, mas existem outros Salmos trazendo isso, mas a Bíblia nos levando a colocar a nossa esperança em Deus. Colocarmos a nossa esperança não no nosso braço, não na nossa força, não exclusivamente no nosso próximo, no nosso pai, na nossa mãe, mas a nossa esperança em Deus. É isso que a Bíblia nos leva a fazer. Por que isso? Porque Deus é o Deus da esperança. Olha que coisa, né? A gente coloca a esperança em Deus porque Deus é o Deus da esperança. E tem um texto bíblico, meus irmãos, que é fantástico para isso. Deus falando diretamente por meio do profeta Jeremias. Em Jeremias 29, 11, Deus diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Se a gente for olhar o contexto desse texto aqui, era um contexto muito, muito, muito grave para Israel. Jeremias está falando aqui sobre um cativeiro que a nação iria passar, que estaria passando, o cativeiro babilônico. Se nós pegarmos nesse capítulo 29 de Jeremias, um pouquinho antes, Deus diz o período do cativeiro, são 70 anos e tal, mas Deus está falando, olha, o cativeiro é real, vocês não escaparão deles. Mas não se preocupem, que Deus está falando, não se preocupem, não olhem para isso de uma forma negativa. Eu estou disciplinando vocês, eu estou trazendo vocês à disciplina, porque é importante que eu faça isso. Deus falando isso para o povo. E aí ele chega no verso 11 dizendo isso. Os meus planos para vocês não é de causar dano, ou seja, vocês estarão vivendo um período complicado, mas olhe para frente, olhe para depois disso, porque esse período complicado que você está passando hoje não é o final, não é o objetivo. Ele é apenas a correção para que eu possa trazer para vocês esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para a nação de Israel, é o plano de Deus para todos nós. Às vezes a gente está passando por aquela disciplina séria, né? A gente olha e fala assim, eita, tá ruim o negócio, hein, pai? Mas não se preocupa não, meu irmão. Não se preocupa não, minha irmã. A disciplina, Deus disciplina quem Ele ama, Ele corrige a quem Ele ama. Assim como Ele fez com Israel, Ele faz conosco também para nos dar esperança e futuro. E uma coisa interessante, que é quando nós temos a esperança que vem de Deus, não é qualquer esperança
A Bíblia também é clara em dizer isso. Pedro fala isso na primeira carta dele, 1 Pedro 1:3. Olha o que Pedro diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é uma esperança viva. Nós não estamos numa esperança vã, numa esperança que vai acabar, numa esperança tênue, né? Aquela coisa assim, não, eu tenho esperança, mas não é bem uma esperança, é um negócio meio... Não, não, não. A gente tem, e a nossa esperança, segundo Pedro, e Paulo fala muito sobre isso também, né? Mas esse texto de Pedro fala, a nossa esperança se baseia não num dia que vem depois do outro, porque isso é algo natural, não numa chuva, não no sol, não na terra. Não, a nossa esperança se baseia num evento que foi o evento que realmente solidificou isso para nós, que é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então o que nos traz esperança de também sermos ressuscitados é que ele já foi ressuscitado, ele é o primeiro, né? As primícias da ressurreição. Ele é o primeiro a ser ressuscitado e a partir daí é a prova, por isso temos a esperança de que também seremos ressuscitados e teremos uma eternidade ao lado dele, como ele deixou lá também no Evangelho de João. João, escrevendo as palavras de Jesus, disse, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Né? Então ele está preparando lugar para que a gente possa estar eternamente com eles. Essa é a nossa esperança. Então, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, a esperança é aquilo que nós vemos no futuro. Nós temos esperança no mundo que está no porvir. Até porque se nós esperamos apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está no mundo após esse, no mundo de eterna alegria, de eterna felicidade, vivendo ao lado de Cristo, tendo Deus nos iluminando, na presença dele o tempo todo. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não é vã, não é falha. A nossa esperança, ela nos dá a motivação. Isso é o resultado da esperança, né? A esperança nos dá motivação para que dia a dia a gente possa, dia a dia, a gente consiga vencer as tentações, vencer o mal, estar mais próximo de Deus e mais longe do mundo. Continuando então, e agora sim entrando nos tópicos da nossa lição, a gente vê que, segundo o texto que lemos, se olharmos, por exemplo, os versos, aí no capítulo 3, os versos de 1 a 2, nós vemos, e o nosso autor intitula essa primeira sessão dessa forma, né, que é a esperança é fortalecida pelo amor. Como assim? Por quê? Se nós pegarmos esses versos 1 e 2, está falando justamente que nós somos chamados filhos de Deus. A nossa esperança não está em nada que não seja o amor de Deus por nós e o fato desse amor nos ter feito filhos dele. É isso aqui, a esperança se baseia nisso. A gente vê que João conversa muito com o Evangelho, né? A carta de João conversa muito com o Evangelho. É como se João, ele no Evangelho, como não, né? Exatamente isso. João no Evangelho, ele vai descrevendo as palavras de Jesus. Ele vai escrevendo o que Jesus disse, como ele agiu, o que ele fez. E agora nas cartas, é como se ele estivesse lembrando, e aí ele escreve nas palavras dele aquilo que Jesus disse. Mas o conteúdo é o mesmo. Então, a gente vê que 3, 1 e 2 está falando sobre essa filiação, sobre sermos filhos de Deus. Quando a gente vai no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, o que João diz? Contudo, aos que o receberam, ou seja, receberam o verbo, receberam a palavra, receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A gente vai falar sobre esse nascimento um pouquinho mais à frente de novo, mas olha o que João está dizendo aqui, que o novo nascimento, o amor de Deus envia o Filho vindo, aqueles que creem no Filho, é o que está dizendo aqui, aos que recebem o Filho, que creem no seu nome, a esses é dada uma nova filiação. Nós então passamos a ser filhos adotivos de Deus, filhos por adoção.
E é interessante fazer até uma leitura aqui da revista. Né? O nosso autor ele traz uma questão que do momento em que João escreve, né? Da cultura em que João escreve. E é interessante a gente ler para que a gente possa compreender o que João quis dizer com essa questão dessa filiação, né? Dessa adoção. Nosso autor diz o seguinte: a adoção era bem conhecida no Império Romano, o império onde estava inserida a cultura em que João escreve. Né? A pessoa adotada perdia os direitos na antiga família e ganhava os direitos de um filho na nova família. O filho adotado tornava-se herdeiro de todos os bens de seu novo pai. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. As dívidas todas eram canceladas. O filho adotado era considerado uma nova pessoa. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente filha do novo pai. Então, de acordo com essa questão cultural que o nosso autor traz, quando Deus nos adota como filhos, ele é como se o passado, a gente é limpo do passado. E essa é a visão que nós temos, né? Então as nossas dívidas já não existem mais. E é isso que nós compreendemos. Jesus riscou a cédula que era contra nós, ele a cravou na cruz. Né? Jesus ele pagou o preço da nossa dívida. Então essa adoção traz para nós isso aí. Nós não somos bastardos, né? Nós somos filhos de Deus. Esse momento, essa situação dessa filiação nos coloca num patamar de sermos nova criatura e, além disso, nos coloca também numa situação de sermos cidadãos de um novo reino. Olha que coisa interessante. Olha tudo o que acontece. No momento em que há a nossa conversão, justificação, nós passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser cidadãos de um novo reino, o reino dos céus. Então a gente deixa de ser cidadão do mundo, passa a ser cidadão do reino dos céus, e no mundo a gente é peregrino. A gente está peregrinando aqui, mas não como cidadão mais. Mas é interessante que, e aí Paulo, ele coloca isso também, né? Jesus fala muito sobre o reino dos céus, né, nos evangelhos, é chegado o reino dos céus e tal. E Paulo, ele reforça essa ideia quando lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Quando ele fala sobre o ministério da reconciliação, ele nos dá a todos nós um título de embaixadores. E exatamente em 2 Coríntios 5:20, Paulo diz, né, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu, como sou embaixador até hoje, porque uma vez embaixador, sempre embaixador, mas estive na Organização Embaixadores do Rei durante a minha adolescência, infância e adolescência, estive na organização e aprendi esse texto lá, né? E tinha uma dificuldade, aquela edição da Almeida antiga, né, que foi essa que eu acabei de citar aqui, eu garoto ainda, ficava assim, gente, que coisa esquisita, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aí eu compreendi o seguinte, Deus rogava por nós, mas por que ele está rogando por nós? Ele salvou a gente, por que ele está rogando para quem? Ele está rogando, que ele está pedindo, né? Rogar e pedir. Está pedindo por nós. Aí depois que eu fui entender, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus roga através de nós ao mundo. Então, aí o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, através de nós, rogasse ao mundo. Rogamos, pois, da parte de Cristo, uma reconciliação com Deus. Esse é o nosso pedido. Então, nós somos o canal desse pedido de Deus, desse rogo de Deus, né? Então, mas quando a gente é criança, a gente entende as coisas meio tortinha. Depois que a gente vai amadurecendo, consegue compreender melhor. Mas a questão é essa, se nós somos embaixadores, aí foi um parênteses aqui, né? Como nós somos embaixadores, o embaixador traz como característica principal ser cidadão de um reino diferente do qual ele está, né? O embaixador é aquele que representa o seu país, a sua nação, o seu reino em outro reino. Ele é um representante. Então, quando Paulo nos coloca como embaixadores de Cristo, quer dizer que nós somos representantes de Cristo. Somos representantes do reino espiritual, do reino dos céus, aqui no mundo. E
enquanto o embaixador tem um cargo político, né, a gente sabe disso, de representar e fazer negociações e tal, o nosso caso é levar a palavra de Cristo, trazer para o mundo, olha, reconciliem-se com Deus, é necessária a reconciliação. Então, tudo isso, essa é a nossa função. Paulo, então, expressa isso. Isso, o fato de então, sermos salvos, sermos cidadão do reino dos céus, isso nos traz aquela característica do já e ainda não, né? Um paradoxo, né? Nós já somos salvos, mas ainda não estamos num corpo glorificado, ainda não estamos na glória. Então a gente tem que, esse paradoxo nos coloca, né? Já somos salvos, mas devemos ir, ou devemos buscar todos os dias o processo que nos leva cada vez mais próximo de Deus, mas longe do mundo. Isso é um processo. A gente encontra isso lá de forma muito clara em 2 Coríntios 3,18, que diz o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Mais ou menos, tem uma versão que fica até melhor aqui, que diz que somos transformados de glória em glória. Então, a gente vai sendo transformado gradativamente, a gente vai se aperfeiçoando. A gente viu isso, né, em lições anteriores. Pedro também traz essas características, esse aperfeiçoamento da vida cristã. Então, Paulo fala isso, a gente vai crescendo, a gente vai sendo transformado, nessa versão aqui, com glória cada vez maior, ou seja, é uma crescente, em outras versões, de glória em glória, também uma crescente. Então, o nosso objetivo é esse, vivemos o já salvos, mas o ainda não glorificados. Então, a gente está num processo de transformação. A gente está num processo de melhoramento. A galera chama aí de melhoria contínua, né? O processo é esse, a gente está nisso aí. Então, e tudo isso é uma esperança, a gente tem essa esperança dessa melhoria e do futuro porque existe o amor de Deus. Essa esperança é fortalecida pelo amor. Mas nós ainda podemos ver que a esperança, ela é fortalecida pelo amor, mas ela gera purificação. Ser filho de Deus é buscar, é transitar na purificação. Nós já vimos isso em lições anteriores. Na lição sobre santificação a gente falou bem sobre isso, né? Que foi a lição de número 8. A lição sobre a verdade, que foi de número 9, a última lição, também fala sobre isso. A gente buscar estar dentro da verdade, que é a palavra e o próprio Deus, e isso trazer a purificação para nós. Mas a gente vai ler, mais uma vez, a gente chegou a ler um trecho pequeno, mas a gente vai ler aqui a oração sacerdotal de Jesus, que fala muito bem sobre isso. Nós não estarmos no mundo, não sermos do mundo, mas nós estarmos, né? Não sermos do mundo. E a proteção de Deus com relação a isso e essa santificação, essa purificação. Então, João 17, a oração sacerdotal de Jesus, hoje a gente vai ler um trechinho um pouquinho maior, para a gente poder entender. Jesus diz o seguinte, do versos 9 até o 21. João 17. Jesus está falando, hein? Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Desculpe, são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava designado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Interessante que
esse trecho fala sobre purificação, santificação, né, que seria esse processo, né? Essa purificação que nós vemos, essa santificação, Jesus pedindo pela nossa santificação, pedindo para que o Pai nos ajudasse na nossa purificação e deixando como fonte para essa purificação a palavra. Ele diz aqui no verso 17, santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a gente olhar o texto que nós lemos hoje da lição, no verso 6 do capítulo 3, diz, todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Então, aquele que não é purificado, aquele que não está buscando a santidade, aquele que não está na busca por estar mais próximo de Deus, não conhece a Deus. Então, nós temos que, até mesmo pela oração de Jesus, nós vemos aqui no finalzinho, é muito, muito forte isso, meus irmãos. Jesus dizendo, rogo também por aqueles que crerão em mim. Jesus, há quase 2000 anos atrás, orou por mim, orou por você, para que nós também fôssemos purificados, fôssemos santificados de acordo com a palavra dele e que o Pai nos protegesse do mundo, porque não somos do mundo. Então a gente vê João, são palavras que estão no Evangelho de João, mas palavras de Jesus. Jesus então ora pela nossa proteção, pela nossa santificação, pela nossa pureza, porque nós somos filhos de Deus, não somos filhos do mundo. Então a gente vê que existe essa purificação, essa necessidade da purificação. Mas para que haja purificação, é claro, tem que haver um abandono do pecado. Nós já vimos o abandono do pecado. É interessante que tivemos uma lição específica, a lição de número 4, fala sobre a marca do abandono do pecado. Então, se você não assistiu, volta lá, vê a lição com mais calma, mas a gente vai abordar um pouquinho diferente, né? A questão estamos falando sobre a esperança, então a esperança que teremos no porvir também é fruto do abandono do pecado. Então, só mais um parêntese, meus irmãos, é interessante que a gente, às vezes a gente está lendo a carta, a gente está lendo a carta de João aqui, a primeira carta, e a gente vê que muitas vezes João se repete. Existem muitas repetições na carta. E isso é uma estratégia literária de João. Nós temos que compreender que quando João escreve essa carta, e aí vamos pegar lá quando aconteceu isso, quando a carta é escrita, nós não tínhamos uma tecnologia para escrita que nós temos hoje. Hoje a gente vai numa papelaria ali com R$20, a gente compra um caderno, 10 matérias, uma caneta, escreve até cansar a mão e ainda vai ter papel sobrando. Na época de João era muito caro produzir. E mesmo assim, depois que você produzia uma cópia, você não tinha como imprimir, não tinha xerox, não tinha nada disso, né? Você tinha que pagar alguém para copiar, muitas vezes, ou alguém próximo fazer essa cópia. Então era um processo trabalhoso, um processo caro. Então você tinha uma cópia, às vezes poucas cópias. Não é como hoje, eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, tem uma Bíblia em casa hoje, é muito difícil. Bíblias hoje são distribuídas. Se você não tem, vai na igreja, pede lá, vão te dar uma Bíblia lá, eu tenho certeza disso, tá? Tenho certeza. Bíblias são distribuídas hoje, né? Mas na época de João não era assim. Então o que acontecia? Geralmente as cartas, elas eram lidas em público. Elas eram lidas. E a gente vê que uma forma da gente ouvindo, claro que lendo também funciona assim e tal, mas a gente ouvindo, uma forma da gente memorizar, da gente gravar, é ouvir diversas vezes a mesma coisa. João então repete bastante. Por quê? Porque ele quer que as pessoas internalizem aquilo. E a repetição faz com que as pessoas, com que a audiência dele consiga captar e compreender melhor. A gente vê aí a beleza do plano de Deus na forma como a Bíblia é escrita, meus irmãos. Não é só no conteúdo, não. É na forma como ela é escrita. Deus, ele inspirou os autores humanos da Bíblia, porque o autor principal é o próprio Deus, é o Espírito Santo, mas nessa inspiração Deus coloca o homem para escrever de tal forma que ele atenda à comunidade da época e também atenda à comunidade moderna, que hoje nós temos um acesso mais fácil à leitura. Isso também era um problema na época de João, as pessoas não tinham acesso à leitura como tem hoje, além de não ter a facilidade dos livros e dos materiais como tem hoje. Então, essa repetição é por conta disso, tá? Para que as pessoas, muitas vezes, a gente vê isso acontecer nos livros poéticos, Salmos faz muito isso, essas repetições, Provérbios, Eclesiastes, a gente vê outras técnicas, né, usadas pelos profetas. Isaías usa muito algumas técnicas onde ele
escalona, ele vai crescendo o item e depois ele decresce aquele mesmo item. Então ele fala, por exemplo, olhos, visões e mãos, e depois fala mãos, olhos e visão. Então olho, ouvido e mão, depois mão, ouvido e olho. Ele vai inverte. Isso tudo é técnica para a pessoa memorizar. Então a gente fecha o parênteses aqui só para a gente entender que João não está sendo enfadonho, ele não está sendo cansativo. Ele está escrevendo para um grupo de pessoas que precisavam internalizar aquilo e a repetição era um meio de fazer isso. Então, fecha o parênteses agora, meus irmãos, e vamos falar sobre o abandono do pecado. Me perdoem até por esse momento, mas para a gente entender a Bíblia como um todo, esses detalhes também muitas vezes são importantes. Mas o abandono do pecado, então, fortalece a nossa esperança. E a esperança nos ajuda a abandonar o pecado. É uma via de mão dupla. Né? A esperança de que teremos uma vida eterna com Deus nos ajuda a todo dia estarmos firmes, o joelho no chão, pedindo a Deus que nos livre do mal, das tentações, como Jesus nos ensina, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, na oração dominical ou na oração do Pai Nosso. Essa esperança nos dá a força, nos dá a perseverança para continuarmos firmes. E ao mesmo tempo que o abandono do pecado também reforça a nossa esperança. Então é um ciclo que acontece. É interessante que isso porque João traz essa marca do abandono. O que ele traz de tão forte aí? Se a gente olhar, por exemplo, no capítulo 3, no verso 9, está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Essa semente, meus irmãos, o símbolo que João coloca aqui, semente, é um símbolo que representa a manutenção de características. Como assim? Bom, se a gente está trabalhando no reino vegetal, por exemplo, se eu quero plantar alguma fruta, né, eu não sou perito na área não, meus irmãos, mas a gente quer plantar, por exemplo, laranja. A gente pega uma semente de laranja, né, de alguma forma essa semente vai germinar, né? Mas uma semente de laranja vai produzir laranja. Não tem como a semente de laranja produzir outra coisa. A galera faz até os enxertos aí, mas aí é o pessoal da agronomia lá. Não entendo nada disso. Mas aí não é da semente. A semente de laranja produz laranja. A ideia é essa. Se nós trouxermos para o reino animal, a ideia é a mesma. Inclusive nós, os seres humanos. Como é que nasce o filho? O homem deposita a sua semente na mulher. E a partir daí há a fecundação e nasce uma criança. E qual é o paralelo, tanto no reino vegetal como no reino animal, inclusive nós? É que aquele que nasce através da semente leva características dessa semente. Então o que João está dizendo aqui é justamente isso. Ele está dizendo que nós temos a semente de Deus, ou seja, nós temos características de Deus em nós. Isso que ele está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus, e aí entra a questão de ser nascido de Deus, não pratica o pecado. Por quê? Porque ele tem as características de Deus. E a gente vê que essa questão do nascido de Deus, a gente viu isso, tem um texto ainda, para a gente perceber que esse nascimento, quando João fala sobre a semente, ele fala sobre nascer de novo, não é um nascimento filosófico, não é isso. Essa semente de Deus, essa nova condição do homem, é um nascimento espiritual. E a gente vê isso claramente no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Olha só o que a palavra diz. Havia um fariseu chamado Nicodemos. João 3, a partir do verso 1. Vou começar de novo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Mestre em Israel, cara, né, sabia muito. Ele veio a Jesus à noite. À noite, não queria encontrar com Jesus de dia, não. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Bom, então o nascimento não é filosófico. Perdoem pelo barulhinho do celular aqui, tá, meus irmãos? Perdoa. Voltando aqui então. O que nasce
de Deus, esse nascimento não é filosófico, é um nascimento espiritual. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Deus está dizendo para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sabe por quê? Porque se você... Nicodemos chega e diz assim, mestre, o senhor vem de Deus, mas eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo bem como é que funciona isso. Porque é estranho que a gente... você ensina que vem da parte de Deus. Mas é esquisito, porque a gente estava esperando outra pessoa, fica aquela coisa, você é profeta ou não é profeta? O que Nicodemos está perguntando é exatamente isso. Você é profeta ou não é profeta? Aí Jesus responde assim, olha só, você não pode compreender nada do que eu estou fazendo, porque só compreende quem nasceu de novo. É isso que Jesus fala de forma muito clara. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode compreender o reino de Deus se não nascer de novo. É isso que Jesus fala para Nicodemos. E você, baseado nisso, e aí a gente vê que João expressa exatamente a mesma ideia na carta. O cidadão do reino dos céus, o cidadão do reino de Deus, ele abandona o pecado e aí ele consegue, a partir do momento que ele é salvo, justificado, ele abandona o pecado. Então ele começa a estar mais próximo de Deus, ele começa a estar mais ciente das coisas divinas, ele começa a estar mais próximo do Criador. Cada vez mais cidadão desse reino, se pudéssemos falar desse jeito, né? E abandonando cada vez mais o pecado. É claro, meus irmãos, como o próprio João diz, quando a gente fala, o texto fala, né? No verso 10, que dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo, quem não pratica justiça não procede de Deus. No verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Notem que é pecar, no sentido de praticar, no sentido de uma prática constante. Não são aqueles atos que acontecem esporadicamente. A gente já conversou sobre isso também, principalmente na lição sobre a marca o abandono do pecado, né? A gente falou bem sobre isso. Não é isso que João está dizendo. Pelo contrário, ele diz... Se a gente pegar a própria carta, no capítulo 2, verso 1, não pequeis, filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para nos conceder o perdão, para nos purificar. Então, o que João fala aqui, nesse ponto da carta, no 3, 9, 7, 8, 9, 10, ele está falando justamente sobre a prática do pecado, sobre a manutenção, viver uma vida de pecado. Esse que vive uma vida de pecado é que não é de Deus. Aquele que peca esporadicamente, até porque nós vimos que é um processo, é de glória em glória, é uma glória cada vez maior. A gente não consegue, infelizmente, né, uma transformação 100% no momento e total no momento. Isso vai acontecer depois, no momento da conversão. Isso vai acontecer depois. Então João ele vem discorrendo sobre isso. Então aquele que tem a prática, que vive. E é isso que nós temos que abandonar. É claro que cada vez que estamos mais próximos de Deus, até mesmo aqueles pecados esporádicos também vão diminuindo. Também vão se espaçando, ficando mais distantes. A ideia é que nós estejamos cada vez mais próximos de Deus, longe do mundo, próximo da santificação, longe do pecado. Essa é a ideia. É isso que João está trazendo para nós aqui. Então a esperança, e aí a gente consegue fechar esse ciclo, a esperança nos traz essa esperança de que teremos uma vida com Cristo, nos traz a perseverança, aquilo de permanecermos hoje, por mais difícil que seja, por mais que a gente tenha que ter um esforço em Deus, um esforço pessoal, mas em Deus, porque o esforço pessoal em nós mesmos, a gente viu também em lições anteriores que não leva a nada, a gente não consegue, mas um esforço pessoal em Deus, a gente, a partir daí, essa esperança nos traz cada vez mais perseverança, perenidade, manutenção de uma vida cada vez maior e melhor ao lado do nosso Deus. Nós vamos encerrar a nossa lição, como sempre fazemos, lendo a conclusão do nosso autor e as questões que ele deixa para pensarmos e agirmos. Na conclusão, o nosso autor diz: inúmeras pessoas no mundo vivem em busca de uma esperança, e nessa busca colocam sua alegria em prazeres efêmeros e temporais. A gente vê isso acontecendo muito, né, meus irmãos? Muito, muito, muito. A esperança do cristão não é um sentimento positivista ou vazio. Não é aquela esperança positivista, que o nosso autor está falando, não é aquela do pensamento positivo, né? Aquela que é muito pregada hoje, eu tenho que pensar positivamente, porque eu pensando positivamente vai acontecer. Não, 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 não. Ela não é nem positivista nem vazia, né?
Isso não quer dizer que nós não devamos pensar no que é bom, não é isso. O pensamento positivo, de acordo com a esperança do pensamento positivo, é outra coisa. Tá? A nossa esperança tem que ser, é claro, e é depositada num bem muito maior. Mas não é um sentimento positivista ou vazio. Ela está fundamentada na verdade, no amor, na santidade, na justiça e na purificação. Tudo isso a gente já viu em lições anteriores. Nossa esperança está no Deus da nossa salvação. Sendo assim, vivemos os princípios do reino, certos de que o Senhor é a garantia da nossa firme esperança, o qual não nos decepcionará. Para pensar e agir, então, nosso momento de reflexão. Primeira, são 3 questõezinhas. A primeira, o nosso autor pergunta o seguinte, para a gente pensar. Como você encara a esperança da vida cristã? Faz toda a diferença, né? A forma como você encara faz toda a diferença. Portanto, o que a esperança tem produzido de maneira prática na sua vida? Você consegue perceber e sentir o amor de Deus por você de maneira que isso lhe sirva de estímulo para purificar-se? Com relação aos chamados pecados de estimação, olha, isso aí é brabo, hein? Existem em sua vida ainda alguns os quais precisam ser abandonados? Pecado de estimação é aquele que a gente tem mais dificuldade para abandonar, né, meu irmão? Aquele que precisa de mais joelho no chão e comprometimento com a palavra. Cada um tem o seu, a gente sabe, aquele pecado, aquela tentação que é a mais forte. Eu sei qual é a minha, eu sei que você sabe qual é a sua, meu irmão. Você sabe qual é a sua, minha irmã? É esse, o que a gente tem feito, o que precisa ser abandonado, o que precisa ser trabalhado. Não tem como, meus irmãos. É através da purificação, é através da santificação que a gente consegue fazer isso. Então ficam essas mensagens para nós neste tempo, que a esperança no porvir, no futuro de glória com Deus, nos traga perseverança no tempo presente. Sempre, sempre, sempre. Na semana que vem, então, marca da fé. Nós vamos orar neste tempo, entregando ao Senhor este momento. Pai de amor, nós agradecemos pela Tua palavra que foi estudada, Pai, pela Tua palavra que foi lida, pela Tua palavra que foi de forma tão tremenda colocada à nossa disposição, Senhor. Que possamos, que essa esperança no porvir, essa esperança em Deus, essa esperança numa vida eterna com Cristo, possa trazer perseverança no nosso tempo presente. Que possamos estar cada vez mais longe do pecado, cada vez mais baseados no amor de Deus, cada vez mais firmes na rocha que é Jesus. Continua recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, continua recebendo o nosso culto, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Semana que vem, então, Marca da Fé, lição de número 11. Eu não estarei com vocês nessa lição. Vai ser quem, Lucas? A Rose. A Rose estará, nossa querida irmã Rose, estará com os irmãos na próxima lição. E mais para frente a gente volta, mas nossa irmã vai conduzir de acordo com a sua sabedoria que Deus tem dado a nossa próxima lição aí. Fiquem com Deus, um grande abraço e até lá.